boa noite a todos. Continuando aqui para terminar o capítulo e já comentando aqui que nós vamos fazer uma prova semana que vem, até essa parte. Então, só para terminar, esse resultado aqui nós até fizemos vários exercícios na aula passada, onde eu expliquei bem rápido que era o seguinte, né? Se a gente tem uma circunferência e a gente pega um ponto e marca, por exemplo, aqui os pontos de tangência aqui e passa uma reta pelo ponto de tangência até esse ponto, até o ponto de tangência e liga as duas retas, do ponto de tangência até esse ponto P, vamos chamar aqui de A e B, eu tenho que PA, o segmento PA é exatamente igual ao segmento PB. Esse comprimento é exatamente do tamanho desse. E, além disso, aqui na figura está mais bem feito, né? Do centro da circunferência até o ponto de tangência eu já havia dito. A gente parte do centro até o ponto de tangência, forma ângulos de 90 graus. Lembrando que do centro até a extremidade da circunferência é o raio da circunferência, certo? Então isso aqui nós fizemos bastante exercícios na aula passada. Isso aqui é novo, quadrilátero circunscrito. O que é circunscrito? Ele está circunscrito na circunferência. Ele está por fora da circunferência. Então, se eu tenho uma circunferência e um quadrilátero, lembrando, o quadrilátero ele tem que tocar no ponto de tangência dos 4 lados do quadrilátero. Então, eu venho aqui, marco o ponto de tangência, desço até o ponto de tangência, subo até o ponto de tangência. Claro, aqui não está retinho, né? Vamos dar uma melhorada aqui. Vou pegar aqui e vou descer até o ponto de tangência e aqui até o ponto de tangência, certo? Esquecendo aqui esses lados, eu tenho aqui um quadrilátero que está circunscrito à circunferência, ele está rodeando a circunferência pelo lado de fora. Se eu pego um quadrilátero e faço isso na circunferência, só encosto. Agora esse quadrilátero ele está interno à circunferência, então ele está inscrito. E esse aqui está circunscrito, certo? Não confundam. É só lembrar, de interno e circunscrito é quando ele está fora, certo? Ele só encosta os lados no ponto de tangência. Qual que é a propriedade? A propriedade é que se eu tenho um quadrilátero circunscrito à circunferência, a soma dos lados opostos, eu tenho esse lado T oposto a esse, a soma desse lado T mais o Y é exatamente igual à soma dos outros dois lados opostos, X mais Z. Bem simples a propriedade, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui um exercício. Eu tenho aqui uma figura, um triângulo. Sabendo que a circunferência de centro O está inscrita, ela está interna ao triângulo, então ela só está tocando aqui nos pontos de tangência. E que o lado AB, BC e AC medem respectivamente 6, AB mede 6, certo? Respectivamente 6, 8, o lado BC mede 8 e o lado AC mede 10. Está querendo saber o valor desse X aqui. O que eu vou usar? Aquela propriedade. Eu tenho a circunferência, ponto de tangência, então esse comprimento é exatamente igual a esse comprimento. Vamos ver. Então, se aqui é ponto de tangência, aqui vale X, aqui também vale X.
esse pedaço aqui, se aqui vale x e tudo vale 8, esse pedaço vale 8 menos o pedaço x. Utilizando essa propriedade, esse pedaço aqui, eu estou olhando agora para isso aqui, ó, ponto de tangência, vale também 8 menos x. Esse pedaço aqui, se tudo vale 6 e esse vale x, aqui vale 6 menos x. E agora olhando para essa figura aqui, tangente, tangente, cai nessa propriedade novamente. Aqui vale quanto? 6 menos x. Então eu tenho agora todo o segmento AC vale 10. Só que quanto que vale esse 10? É esse pedaço mais esse. Ou seja, 6 menos x mais 8 menos x tem que ser igual a quanto? A 10. Eu tenho aqui menos 2x igual a 10. 8 mais 6 dá 14. Passa para o lado direito, fica menos 14. Menos 2x igual a menos 4. Então, o x é igual, multiplicando aqui por menos 1, né? Primeiro vai ficar positivo e positivo. Passo 2 dividindo. 4 dividido por 2 dá 2. Certo? Então, aqui é um exemplo de um exercício onde eu usei essa simples teoria aqui. Claro, né? A gente tem que dar uma enxergada para conseguir implementar a teoria. Olhando aqui, apliquei o resultado. Olhei aqui, apliquei o resultado. E olhei aqui, apliquei o resultado. Certo? Na figura, PA vale 10. Então, daqui até aqui vale 10. Calcule o perímetro do triângulo PRS. Eu quero calcular esse triângulo aqui. Se do ponto de tangência até P vale 10, aplicando aquele resultado, do ponto de tangência na circunferência até P também vale 10. Esse resultado matou o problema, porque esse pedaço aqui é exatamente igual a esse, até o ponto de tangência. Então, vamos pensar, se tudo vale 10, vamos supor que eu quebre aqui e pego esse pedaço e vou virando ele até juntar aqui. Então, o que está acontecendo? De P até B vale 10. Eu simplesmente quebrei e coloquei aqui, virei. Então, daqui até aqui continua valendo 10. Eu não cortei nenhum pedaço de PB, eu só quebrei e virei. Da mesma forma aqui, PA vale 10. Então, utilizando aquele resultado, esse pedaço e esse são iguais. Se eu quebro aqui e pego esse A e viro e junto ele até aqui, eu tô com o quê? Esse pedaço e esse aqui ainda continuam valendo 10. Então, eu tenho aqui 10, esse pedaço daqui até aqui também vale 10. Então, quanto que vale o perímetro? 20. Certo? Não tem o que fazer, é bem simples. No exercício 368, eu quero determinar o perímetro do quadrilátero. Então, eu tenho aqui um quadrilátero ABCD circunscrito na figura. Se ele é circunscrito, eu uso aquela propriedade. Esse lado mais esse é igual a esse lado mais esse. Certo? Então, eu tenho que x mais 1 mais 3x mais 1 tem que ser igual a quanto? A 3x mais 2x. Então, aqui vai ficar x com 3x dá 4x, 1 mais 1 dá 2, 3x mais 2x dá 5x. Passo o 4x para o lado direito, 5x menos 4x dá 1x. Então, eu tenho que x é igual a 2. X valendo 2 vai ser 2 mais 1 dá 3, 2 vezes 3 dá 6, 3
desculpa aqui, né? 2 vezes 2, x vale 2. 2 mais 1 dá 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 3 vezes 2, que vale o x, dá 6. Mais 1 dá 7. E 3 vezes 2, 6. Então, o perímetro é quanto? Perímetro é a soma dos lados. 6 mais 4 dá 10. Mais 7, 17. Mais 3, 20. Perímetro vale 20. Todos esses exercícios são resolvidos simplesmente com aquelas dois resultados simples. Eu tenho aqui os pontos de tangência, P, esse segmento é igual a esse. E se eu tenho um quadrilátero que ele está circunscrito a uma circunferência, a soma desse lado mais esse é igual à soma desse lado com esse. Só isso que eu estou usando. Eu quero calcular aqui o R, o raio da circunferência, sabendo que eu tenho aqui um trapézio circunscrito à circunferência. Se o círculo está inscrito, quer dizer que o trapézio está circunscrito. Então, eu posso usar aquele resultado. Então, aqui vale R. Daqui até o ponto de tangência vale R. Por quê? O exercício fala que o raio da circunferência vale R. Então, se eu venho do centro até o ponto de tangência, eu sei que vale 90. Eu sei que vale 90. Exatamente, ele usou o fato do trapézio ser um trapézio retângulo. Então, esse R, esse lado é o mesmo que esse, e esse pedaço é o mesmo que esse. Então, AB vale 2R. Então, eu tenho, usando essa propriedade, 2R mais 13 tem que ser igual a quanto? A 10 mais 15. 2R é igual, aqui vai dar 25, menos, passo 13 para o lado direito, ele fica negativo. Então, 2R é igual, aqui vai me dar 12, né? 25 menos 13, e agora eu passo 2 dividindo, o R vai me dar 6, certo?